Tem um vídeo aí, tá bombando, aquela senhora do metrô tendo um ataque de, sei lá, tendo um rompante, né? De racismo. E todo mundo ficou chocado, né? E é de se chocar mesmo, viu? Mas isso tá dentro de muita gente, pessoal. Está dentro de muita gente. E na semana agora da consciência negra, né? Minha filha me convidou, ela sabe que eu adoro, que eu gosto muito, ela me convidou para participar lá na escola, Dia da Consciência Negra. Então foi muito bacana, o pessoal participando e tal, os professores, sabe, o professor de história hoje ele tem uma, como é que eu vou dizer, um jeito diferente de passar mais próximo à verdade, né, do que foi a nossa história. E falando em história, fiquei pensando, sabe? O meu pai foi um cara que ele aceitava, sabe? Ele aceitava essa questão do preto estar abaixo da linha, sabe? Ser subalterno, sabe? Do preto ter o seu lugar inferior na sociedade, na vida pública. Ele era um cara que ele foi criado assim. Se ele tivesse vivo hoje, ele estaria com 97 anos, né? Se eu não me engano, acho que ele nasceu em 1921. Isso aí, 1921. E ele aceitava, sabe? E ele passava pra gente que a gente também devia aceitar, sabe? O preto ter um lugar inferior, o preto não se expressar, sabe? Foi um cara incrível, um cara incrível. Eu reconheço ele como um homem incrível. Ele foi mestre de obra na construção aqui de Brasília, mas foi um cara que morava no morro, certo? Até onde que eu conheço a história dele, foi um cara que nunca sentou atrás do volante do carro, porque ele achava que ali não era um lugar com um preto, com uma pessoa negra. O lugar do negro era trabalhar de 7 da manhã às 5 da tarde, final de semana, estar em casa. Ele tinha essa percepção. Só que e como ele tinha essa visão, a gente sofreu preconceito quando era criança. E passou todo um filme na minha cabeça, cara. Lembro do meu irmão chegando em casa porque tinha uma turma de uns carinha branco lá no morro, que batia nele quando via ele, sabe? Eu lembro dele chegando em casa chorando e ele, porra, com lágrimas grossas e firmes, sabe? E ele dizendo, porra, que não aguentava aquilo, que ele ia tomar uma providência. E eu lembro da minha mãe levantando da máquina e indo falar com o padrasto do moleque, você entendeu? Que era um moleque mais velho, meu irmão devia ter uns 15, o moleque devia ter uns 19, 20 mais ou menos. E ele fazia isso, sabe? Eu lembro do meu irmão chegando machucado. E meu pai não tomava uma providência porque ele achava que aquilo ali era normal, que aquilo ali era, sabe? O preto era aquilo ali. E lembro também de um outro episódio de um rapaz branco, um cara branco lá da igreja que eles frequentavam, foi pedir minha irmã em namoro. E eu lembro que ele foi muito grosso com o cara, certo? Ele falou com o cara, cara, você é branco, ela é preta. Você quer o quê? Você quer uma esposa, uma namorada, ou você quer uma empregada, uma escrava? Sabe? E ali acabou a conversa, teve namoro e posteriormente minha irmã casou mesmo com um cara preto. Então, fui criado nesse ambiente onde me era subjetivo aceitar o preto ser tratado como aquela moça foi tratada dentro do metrô. Só que a gente cresce, né? E aí vem os filhos. E quando você vê um filho seu numa situação assim, você, né? Como é que você fica? Eu nunca aceitei, a verdade. Eu nunca aceitei. Desde moleque eu achava que o preto tem o seu valor e aquilo me incomodava. Eu nunca aceitei na escola, nunca, lugar nenhum. Sempre fui contra isso, sempre causei, né? E a gente cresce, tem nossos filhos. E aí, porra, nasceu um filho meu. E aí nasceu, mas ele nasceu clarinho. Olha só, ele nasceu clarinho, cara. E eu falei, porra, esse aqui tá tranquilo, né? Ele é amarelo, não é negão, mas também não é branco, mas também não é azul. Então vai passar batido, né? Então é amarelo e tal. Eu até falo com ele isso, usou ele que ele é amarelo. Só que aí, gente, passou o tempo e nasceu a minha filha. E a minha filha nasceu roxinha. Roxinha, cara.
Ela nasceu pretinha, pretinha, que, sabe? Quando eu entrei no quarto, que tava ela e a mãe dela, que ela tava enroladinha, parecia um churro de chocolate. Você só via o chocolatezinho ali, a carinha dela de fora. E aí, vida que segue, né? A gente vai tentando levar o aprendizado que a gente tem dos nossos pais e tal. Então, eu ignorei muita coisa na adolescência, na vida adulta. Só que essa menininha, roxinha, pretinha, foi crescendo. E um dia ela foi para a escola. Ela teve que ir para a escola. E aí ela chegou em casa um dia, reclamando da coleguinha. Falou que a coleguinha estava chamando ela de cocô, que a cor dela era a cor de cocô. E aí você vê como que funciona essa questão do aprendizado. Eu ignorei, foi coisa de criança e tal, e passa. E aí ela se queixou mais uma vez e mais uma terceira vez. E aí, se eu não me engano, a mãe dela foi lá resolver e tal, foi lá conversar, mas aquilo me incomodou. Eu falei, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso elevar a autoestima dos meus filhos negros. Eu preciso, sabe? E aí comecei uma conscientização deles, certo? Contando a história para eles, contando histórias para eles, dizendo para eles o valor, certo? Dizendo para eles a nossa realeza, né? Uma das atitudes que eu tomei com ela, por ela também, e por nós e por todos nós negros, foi deixar o meu cabelo crescer, porque eu acho que uma aceitação do povo preto é a questão da aparência, não é isso? A gente é preto, porra, vai ficar tentando se branquear com a aparência, né? A gente é preto, então, sabe, uma das coisas que eu fiz, certo? Por ela, por mim também, em forma de expressão, foi deixar o cabelo crescer, que eu lembro que ela tinha uma luta com o negócio de alisa cabelo, escova cabelo, faz isso no cabelo, faz isso e tal. Quem me vê com ela aí nas fotos vai ver que ela assumiu o afro, é felicíssima com o cabelo dela, certo? Com o crespo dela, black power, sabe? Porque eu não podia, eu não posso, e você também não pode. Você que é preto, você que é pai, que é mãe preta, você tem que injetar isso nos seus filhos, sabia? A gente tem que injetar essa autoestima nos nossos filhos. Sabe para quê? Para que o racismo não encontre ocasião. Você sabe por quê? Porque o racismo é um covarde. O racismo é um covarde. E sabe como os covardes agem? Eles agem quando a gente abaixa a cabeça, quando você aceita, quando você se diminui, certo? Aí o racismo toma uma proporção danificadora, viu? Mas quando encontra um preto de autoestima, de peito estufado, uma preta que assume seu quadril largo, que assume seu black power, certo? Um mano que é preto, e é preto porque é preto, sabe? E é feliz com isso, certo? E esbanja isso, semeia isso em todo canto. O racismo não tem ocasião, viu? O racismo é um covarde que vem para diminuir a autoestima, viu? Vem para pegar quem está distraído, quem está de cabeça baixa. E nós temos que injetar isso nas nossas crianças, nessa geração, viu? Porque aquilo que aquela senhora externou ali no momento de raiva, isso está dentro de muita gente aí, gente. Dentro de muita gente ao nosso redor, gente que interage com a gente que fala com a gente, viu? E vale a pena, porque a gente, no futuro, a gente colhe os frutos, viu? Eu tenho essa menina que nasceu roxinha, essa menina que sofreu preconceito na escola, eu tenho essa menina hoje, uma preta autossuficiente, certo? Com boa autoestima. Tem um rapaz também que é negro, né? Embora seja amarelo, que é negro e também se aceita assim. E nós temos que fazer esse trabalho com as nossas crianças, porque no futuro nós somos maioria, pessoal, no Brasil. Nós somos maioria. Chega a ser ridículo a gente ser oprimido por esse povo. Você entende? E aí a tendência de cada geração é ser melhor do que a geração que passou, né? Meu pai, eu sei que ele era um cara muito bem intencionado, certo? O que ele queria? Ele queria proteger a família. Hoje eu consigo ver dessa forma. Ele queria proteger a família de sofrer preconceito, de ser apontado,
essas coisas, ele que ele queria, sabe? Estava certo ou estava errado? Estava certo. Se ele achava que era o certo, então estava certo. Só que nós, na minha época, hoje, nós estamos numa época de enfrentamento. O preto não pode abaixar a cabeça, os negros, as negras não devem abaixar sua cabeça. Viu? Devemos sim ter orgulho do que somos, quem somos, da cor que nós temos, né? da nossa etnia, de onde nós viemos. Nós temos sim que ter orgulho. E eu acredito que nossos filhos, que serão melhores do que nós ainda, eles vão ter uma estratégia melhor que a nossa. E aí a gente vai poder andar de mão dada com os nossos irmãos brancos, ruivos, japoneses, toda a espécie, sabe? Todo ser humano vai poder andar junto numa só direção. Eu acredito. Preconceito está com os dias contados. E ele sabe disso, por isso que ele está agonizando dessa forma. Um abraço.